alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Agora, né, Alessandra? Chegou. Nosso clube de leitura. Chegou o grande dia. O grande dia tão esperado, fechando, né? O fechamento da unidade 1. Então, olha só que livro maravilhoso, que livro lindo. Recordam? essa capa recorda algo para os senhores, né? Os Sertões, de quem? De Euclides da Cunha. Passamos aí toda a unidade 1 falando sobre ele, trazendo aí uns trechinhos. E aí vamos ver agora como foi esse caminhar de Euclides, falando aí sobre os sertões com vocês. Vamos acompanhar. Exato, vamos lá. Então, começando o nosso clube de leitura. Opa, pega. Ai, professor, o meu não é esta capa, não tem problema. Isso, tá elas têm várias. O conteúdo é o que vai realmente importar. Falar sobre essa caminhada que vocês fizeram aí com os sertões. Essa aqui é uma das capas, eu tenho outro também. Acabei esquecendo de trazer para mostrar para vocês, mas são várias, tá? Tem umas mais recentes, outras nem tanto, mas o que importa pra gente? A capa ou o conteúdo? O conteúdo, olha só o povo. Coube certinho aqui essa colocação. Eu vou pela capa ou pelo conteúdo? O que nos atrai, né? E sempre, né, vocês com certeza a gente vê. Gente, olha, se você vai ler uma obra, fica, o que está acontecendo? Qual é o contexto histórico? Sempre fazendo essa relação para poder entender, né? Melhorar. É verdade. Eu só consigo entender a obra se eu também conseguir contextualizar o que passava naquele momento ali. Quais os conflitos sociais. E aí tem questão da política e tudo. Porque uma coisa está junto à outra. Sempre vai puxando. Isso, o contexto social, e aí vem os protagonistas, e aí vem a divisão, e vamos lá. Então, vamos lá, então, para o nosso clube de leitura, de olho aqui na tela, para vocês. Olha essa imagem aqui do Euclides da Cunha, ó. Já vai fazendo. Gente, o que é isso? Né? O Euclides da Cunha, o primeiro autor pré-modernista, né? Com a obra Os Sertões, que foi publicada em 1902. Guardem bem esta data, 1902, tem um marco aí dentro da literatura, tá? É importante vocês associarem. Veja como está colocado aqui a imagem de Euclides. O que eu tenho também fazendo parte desta imagem? Eu tenho uma vegetação. Será que é vegetação? E como essa vegetação ela vem colocada aqui pra gente? Então, olha só. Aí, ó, fala Os Sertões. E onde você vai lembrar da questão geográfica. Exatamente. A questão da seca, vegetação. Se é lá do sertão, tem bastante essa questão da a terra árida, né? Seca, e mesmo assim essa vegetação ela é resistente. Então, essa reportagem que originou o quê? A obra. Isso, como assim reportagem, professora? Sim, o Euclides da Cunha foi fazer uma cobertura, exatamente, jornalística, tá certo? E acabou virando essa obra maravilhosa. Isso, ele foi convidado pelo jornal O Estado de São Paulo e chegando lá ele deparou-se com grandes surpresas. Então ele foi com uma ideia e aí quando chegou surgiu a obra de Euclides. Então marquem a data, 1902, Euclides da Cunha, Os Sertões, tem um marco dentro da literatura. Então, aqui, encarregado de cobrir a Guerra de Canudos, exatamente, né? Euclides encontrou o sertão, um pedaço do Brasil, que até então permanecia o quê? Obscuro para as demais regiões. Como assim? Ó, ele tinha uma visão, né? Completamente quando ele não conhecia essa parte lá da Bahia. Aí, quando chegou lá, deparou com uma coisa completamente diferente que fez com que ele trocasse, né? Tivesse uma outra concepção. E quando você começou a ler, o que você achou da linguagem? Porque a obra é composta mais ou menos de 360 páginas. E o que acontece ali? O que você achou? Foi uma obra que você conseguiu entender?
A linguagem é uma linguagem simples ou você teve uma dificuldade na compreensão de determinadas palavras? Ele foi bem minucioso. Como assim, professora, minucioso? Ele começa ali pela terra, fazendo ali os detalhes de quê? Do solo, da vegetação. De qual região? Como a professora Márcia colocou, lá no interior do Nordeste. Falando um pouco mais ali da Bahia, certo? Então ele começa a fazer esses detalhes. E um cenário absolutamente desconhecido para quem? Para o restante do país. Então ele fala da terra, ele fala do homem, e aí nós vamos chegar lá também, e também da luta. Então vejam a importância. E alguém pode até comentar, professora, mas eu achei muito difícil o entendimento. Realmente, pessoal, não é uma leitura simples. Requer muitas observações, porque ele é bem detalhista, tá? Mas nada que não dê para a gente pegar aí o foco mesmo da obra de Euclides. Quando recebeu o convite para ir até Canudos, Euclides da Cunha manifestava claramente em suas crônicas posicionamento contrário à permanência do povoado liderado por Antônio Conselheiro na região. Aí você vem, Antônio Conselheiro? Sim, ele mesmo. Ele mudou de opinião ao testemunhar o massacre de milhares de sertanejos entre mulheres e criança. Aí você vê, quem lembra do Antônio Conselheiro na história? Aquele que ficou andando pelo sertão até encontrar uma fazenda abandonada. E as pessoas iam seguindo, né? Lá o tratamento era igual. Tá bom? Fazia um trabalho coletivo. Quando pensou que não, já estava liderando mais de 5.000 pessoas. Trabalhou também como engenheiro e, além disso, terceiro ano. Vocês encontraram isso na leitura? Lá na biografia? Ele foi professor do Colégio Pedro II. Pertenceu à Academia Brasileira de Letras e ao Instituto Histórico Geográfico. Ele também foi chefe da Comissão de Reconhecimento do Alto Purus, trabalhou como barão do Rio Branco na fixação de fronteiras brasileiras. Em Carta a um Amigo, escrita no ano de publicação de Os Sertões, Euclides manifestou o quê? Vocês viram? O que ele conseguiu manifestar? A consciência de seu papel diante do registro desse conflito. Ele recebe o convite para fazer a cobertura, mas quando ele chega lá, ele não foi só fazer essa cobertura, ele começou a registrar tudo aquilo que incomodava. E aí vem também as críticas sociais. É importante frisar com bastante clareza isso para vocês, porque ele não foi só apenas, vai ter um movimento, vai ter essa cobertura, eu vou fazer e tudo certo. Não. Dali ele começa a fazer e nos traz várias reflexões sociais. E lembrando que nesse período, né, o que estava acontecendo? Aquela transição, exatamente. Que transição era essa? Monarquia passando, né, o país passando para a questão republicana. Serei um vingador e terei um papel desempenhado, um grande papel na vida, o de advogado dos pobres, assassinado por uma sociedade pulha e sanguinária. Então aqui foi um trechinho, né, do que ele escreveu a um amigo. Lembra quando você quer desabafar para alguém? Então ele fez isso, tá bom? Porque muitas vezes você não consegue se envolver na situação, mas percebam aqui, olha a questão do sentimentalismo, seria um vingador e terei um papel, né? Ele se coloca ali na condição de que vou fazer algo por esta sociedade. E aí ele ainda diz, o de advogado dos pobres sertanejos assassinados por quem? Por uma sociedade pulha e sanguinária. Exato, e aqui essa imagem, né? Você percebe que são as pessoas, né? No caso aqui tem crianças e mulheres, tá certo? Que eles evitaram essa questão do massacre. A obra Os Sertões apresenta características próprias de um texto jornalístico, já foi falado, com uma linguagem direta, objetiva e o foco narrativo centrado em um registro quase fotográfico,
quando as imagens que a gente está apresentando aqui para vocês. Também é considerado um tratado socioantropológico ao investigar detalhadamente a figura do sertanejo, principalmente, né, Antônio Conselheiro. Além disso, o texto revela uma natureza científica ao explorar as características da vegetação e do solo detalhadamente. Se você observou, né, você pega, por exemplo, ele pega lá uma vegetação do Nordeste, clara, lá é seco total, né? E é muita questão o sol fervendo, mas mesmo assim ele resiste ao meio do deserto, do sertão. Pois é, Terceiro-ano, e aí vocês que fizeram a leitura, vocês devem ter percebido essa questão das palavras difíceis. Por quê? Foi um texto totalmente científico, tá? Tanto é que envolve a parte também da geografia detalhada, da história. Então, foi uma leitura que você precisou, de fato, voltar algumas vezes nos capítulos, estudando separadamente a questão da terra, do homem e da luta. E, por fim, ressalta-se a literalidade do livro de Euclides da Cunha, ao se deter na descrição da alma do sertanejo, quando ele vai falar quem era o sertanejo, como que ele era tratado, como que ele lidava, porque existia uma marca ali por trás daquilo que ele desconhecia. O crítico literário Antônio Cândido reforça a importância de Os Sertões para a história da literatura brasileira, ao apontar o seu pioneirismo na adoção de uma análise científica voltada para as diferenças entre o quê? Entre a cultura das regiões litorâneas do interior. Exatamente, aí você vai ver, fica lá no Rio de Janeiro, aí para quem está dentro, né, do país, lá no meio do sertão, é completamente diferente. Então aqui uma outra capa, né, da obra de Euclides da Cunha, sempre mostrando para vocês a questão do sertanejo, a vegetação. Olha só as cores que foram usadas. No anterior, o laranja, cor quente, né? E olha a figura do homem, né? A figura do homem, né, protegida aí. Esse dado situa a obra de Euclides da Cunha próxima à prosa da ficção da segunda, né, geração do modernismo, né? Antecipados 30 anos, né? As marcas que definiram as produções de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. Aí nós temos Vidas Secas, temos o 15, né, de Raquel de Queiroz, toda essa questão da regionalidade. Um traço determinista que trabalha com a visão de ser humano como produto do meio, liga os sertões ao naturalismo. A divisão, o esforço para sistematizar a vida sertaneja e compreender a região leva Euclides da Cunha, com base nas teorias científicas positivistas do final do século XIX, a dividir o relato em 3 partes. E aí aqui é onde entra o que nós falamos sobre todas as aulas com vocês da unidade 1, a questão da divisão, tá? Fizemos uma introdução sobre Euclides da Cunha, sobre esse convite que foi feito, que ele fez a cobertura, ele começa a escrever, começa a detalhar, mas aí chegou um momento que precisou fazer a divisão. E aí como foi feita essa divisão? Foram 3 partes que nós tanto comentamos com vocês e pedimos para que vocês buscassem encontrar esses detalhes, né? Essas minuciosidades. E aí, vocês conseguiram? Quando fala da terra, o que traz a terra? Por que fala da terra? Qual é a região? Embora nós já comentamos, mas qual é a região que fala e qual o detalhe da terra? Depois da terra, e aí vem o homem. De que maneira o homem é citado ali? Quais as novidades, quais as curiosidades? Ele era valorizado? O homem sertanejo, ele foi valorizado? O que vocês encontraram ali? Ou era alguém tratado de qualquer forma, que tinha uma imagem sempre deturpada? E aí depois vem a luta. Perceberam essa divisão? Como foi para vocês essa questão da divisão? A terra, o homem e a luta.
é importante falar porque as questões, quando elas caem, pessoal, elas caem assim, falando sobre essa questão da divisão, né? Quem foi Euclides da Cunha e veio os sertões. Ok, 1902 foi um marco dentro da literatura, mas qual a importância dele? Em que sentido tem essa divisão? Qual a necessidade? E aí como é que ele caminha? Como que ele foi falando detalhadamente cada traço? Percebem? Então essa é a importância da leitura de vocês, porque é uma obra que possivelmente caia no Enem, uma das questões, né? E aí você não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque eu vi lá na unidade 1 essa questão com as professoras tão bem comentada sobre os sertões. Exatamente. Falando do homem, aí ele vai fazendo uma determinada questão relacionada à raça, né? Aquela lá, vai pegar lá os indígenas, né? Quem mais? O negro, o nordestino. São aquelas pessoas que deixavam, às vezes era empregada, aí tinha uma determinada uma posse, tinha que pagar os impostos. O que acontecia? Eles não queriam pagar impostos. Aí foram seguindo aquele lá, né? Que surgiu lá em Canudos, lá numa fazenda. O quê? O Antônio Conselheiro. Então vamos dando sequência aqui, mostrando para vocês, falando com mais detalhes sobre a terra. Vamos lá, de olho na tela. Aqui mostra aqui, a terra, descrição do ambiente, o local, o clima, o relevo, a fauna, a flora, a vegetação. Então, nesta imagem, veja aí. O que a gente consegue extrair daqui? O que dá para a gente perceber? Tanto que esse daqui, é dos sertões, em história em quadrinho, né? Com HQs da vida, né? Para facilitar. Você tá lendo e já vai imaginando. Exatamente. A leitura se torna mais prazerosa. Imagem, leitura, e você vai imaginando o que acontecia. Como é? Será que era fácil a vida ali? Olha a vegetação, o que ela traz carregada aí pra gente? E ali eu tenho pessoas, me parece que tem um líder ali ao meio. O que dá pra gente interpretar? Esse é o momento nosso não só de comentar sobre a obra, mas principalmente de trazer aí para que os senhores consigam buscar a interpretação através da imagem. Exato. Isso daqui, representada pelas HQs. Olha aqui a realidade. A Terra. Trata-se da apresentação minuciosa do cenário do conflito. A geografia e a geologia ganham destaque, dando corpo a uma catalogação, sobretudo, da vegetação. O resultado se aproxima de uma poética científica. Então aqui, né, a vegetação assim seca, dá para perceber assim que o solo assim é improdutivo, mas mesmo assim o que brota tem mostrando a força de quem? Do sertanejo. Ele faz essa comparação também. E aí, olha aqui, nós tivemos ali uma imagem, aqui vem outra imagem representada. Como é que está essa terra? Será que é uma terra frutífera, é uma terra boa, é uma terra irrigada, é uma terra que traz o quê? A terra, o meio, uma verdadeira pesquisa de geografia física, estudando as questões climáticas e possíveis causas para a seca. Então aqui é uma outra capa, né, da obra também. Aí na ilustração nós temos o Antônio Conselheiro, né, seguindo, olhando para o horizonte, para a vegetação. O homem, continuando ainda nas imagens das HQs. Olha lá, no primeiro quadrinho, dá para a gente identificar quem? Além de traçar um perfil curiosamente paradoxal do homem sertanejo, nesse segmento do livro, o autor focaliza a biografia de Antônio Conselheiro, considerando a passagem de sua vida pessoal a líder messiânico. Olha a imagem dele aí, gente. Isso, o Antônio Conselheiro incomodou não somente a questão do governo, como também as igrejas. Por que será, né?
poxa, tá tirando os fiéis da igreja, porque querendo ou não, se vocês observarem nessa questão do capital também, né? Então aqui o Antônio Conselheiro, ele começou sozinho, gente, sozinho mesmo. E quando ele menos esperou, tudo na vida dele, nada dava certo. Vocês perceberam quando ele falou lá? Nada dava certo. Ele começou, pronto, vou embora, vou seguindo aqui. Meu caminho. Conversava com uma pessoa aqui, a outra, e quando pensou que não, aquela multidão. O homem relacionado aqui à raça, né? Considerando os elementos raciais, o autor estuda a formação do sertanejo, né? Apresentado a princípio como um homem submisso e perigoso, que conhece a lei da força, era o jagunço, saqueador de cidades, é visto como sucessor do garimpeiro, saqueador de terra. E olha que eles, antes de acontecer essa questão da guerra mesmo, né? Lá o povo ouviu boatos. Tanto que Antônio Conselheiro e a equipe viu que estava chegando muita gente, era necessário fazer o quê? Um localzinho, né? Mais casas. E eles compraram, pagaram a madeira, mas o que aconteceu, amado? O povo que vendeu a madeira foi deixar? Não deixaram, não fizeram a entrega necessária. Então, Antônio Conselheiro, né, falou que ele ia lá com a turma e ia ter que pegar a madeira para a construção, né, de mais casas, de igreja também. Isso. E aí é importante vocês observarem como esse sertanejo ele era apresentado. Olha a figura dele. Um homem submisso e perigoso, imagine. Né? Então falava lá do homem sertanejo, ali é perigo total, que conhece apenas o que? A lei da força. Não tem conversa, ali é na brutalidade. E eles conseguiram ganhar, né, 3 vezes. Exatamente, olha lá, é tido como jagunço, saqueador de cidades e visto como sucessor do garimpeiro, saqueador da terra. Então toda essa imagem, todos esses rótulos eram que eles possuíam. A luta. Vamos lá. Gente, a temática ela é tão assim, interessante que a professora quer colocar, quer contar, mas assim, é importante vocês ligarem o que vocês escreveram aí, as nossas discussões aqui, tá? Então falamos da terra, falamos um pouquinho do homem e aí a luta. Olha essa outra imagem aqui. Vejam quantas apresentações vocês tiveram. Euclides da Cunha, Sertões à Luta. Olha como é representado, e as ferramentas, né, que ele utilizava, cadê? Era a questão do trabalho, né? De trabalhar na terra, né? São agricultores. E eles conheciam a região como na palma da mão. Por isso que eles venceram 3 vezes. E a quarta, que vocês vão saber daqui a pouquinho, que foi o massacre total, é porque eles não tinham armas apropriadas. Então, aqui a luta, o momento mais dramático da obra, registra a tentativa de invasão de Canudo pelo exército, as sangrentas batalhas e a resistência da comunidade. Por que essa resistência? Porque eles foram lá 3 vezes e perderam, tá? Na quarta, que teve que armar melhor. A luta, descrição da guerra de Canudos. E aí aqui onde entra a parte da história, tá? Que vocês já devem ter estudado sobre isso, que dizimou grande parte da população nordestina. Trata-se de um estudo historiográfico. O que a gente consegue, vocês conseguem visualizar daí? Olha aqui todo o contexto que aconteceu. Então, quando nós falamos na luta, nessa parte da divisão, vocês lembrem sempre da Guerra de Canudos. E aí o que aconteceu nessa Guerra de Canudos, 3º ano? Dizimou grande parte da população nordestina, tá? Então, isso aqui é o exército, tá? Foto que mostra a realidade, como é que foi. Isso daqui participaram da guerra. E aqui, nas HQs, eu tenho aqui, ó, olha a representação. Não dá mais, assim, emoção nas histórias em quadrinhos? Então, aqui o autor faz um ensaio sociológico com a estrutura romanceada e apresenta os acontecimentos da perspectiva do sertanejo, né?
Ó, antigamente ele tinha uma visão. E foi a partir daqui, por isso que os sertões é a partir da visão do sertanejo. Outra imagem para vocês observarem. Mulheres e crianças, e lá a parte de trás, né? Como é que a gente fala? A guarda, né? Os soldados militares. Na leitura que vocês fizeram, a gente só retrata aqui aquilo que vocês já leram aí, certo? Porque o bom é quando você consegue imaginar, você faz a leitura dos acontecimentos ali dos capítulos e você vê. Então vejam quantas pessoas foram sacrificadas, todo um povo. E aí vem a crítica em cima disso. A linguagem de Euclides da Cunha é permeada de recursos estilísticos, como o paradoxo e a antítese, que também já são palavras do conhecimento dos senhores. O que é um paradoxo? O que é uma antítese? Então nós encontramos na obra, refletindo o espaço naturalmente contraditório do sertão. As descrições são apresentadas com base nessa característica, além da utilização constante, né, de hipérbato, né, que são invenções sintáticas. O caráter científico evidencia-se no desejo de garantir realismo ao que é narrado, contando de fato como acontecia, né? Sem esconder os fatos. E aqui, né, a fazenda que era abandonada, olha só como ficou assim, ó, bem aglomerada, bem povoada, tá certo? Tem a igreja, tudo ali era compartilhado, todo mundo, né? Um ajudava o outro, ninguém ganhava um mais nem um menos. E isso, poxa vida, dá para ganhar bastante dinheiro com aquela comunidade, né? Então, vamos que vamos. Narrador e o foco narrativo. Então, o que nós temos aqui? A obra Os Sertões possui narrador observador em terceira pessoa. Conta a história a partir do ponto de vista de um observador dos acontecimentos. Os senhores sabem quem fez, né, essas observações, sem participar das ações. O livro se configura em um relato de caráter jornalístico que visa o quê? Visa a imparcialidade, apesar de alguns trechos da obra ser possível perceber o posicionamento de seu autor. E aí a gente pergunta quem foi o autor, quem participou, quem foi convidado a fazer a cobertura. Por isso aqui vem dizendo, narrador observador em terceira pessoa. Ele conta a história a partir daquilo que ele vivenciou, que ele observou. Tempo. Os fatos ocorrem durante a Guerra de Canudos, no final do século XIX, mas particularmente entre os anos de 1896 e 1897. No caso, começou em novembro e terminou em outubro de 97. Olha lá o espaço, como nós falamos lá no início da nossa aula. A cidade de Canudos, lá no interior da Bahia, é onde ocorre a ação. Então falamos narrador e foco narrativo, o tempo e o espaço onde ocorre a ação. Então, trouxemos aqui para vocês, né, um trechinho quando começa a falar da segunda parte, né, que está dividida a obra. O homem, acompanhe. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços, neurastênico do litoral. Sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impegável e o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Olha só o nome que ele faz a comparação. E aí, Hércules Quasímodo. Aí busca outra ideia já, olha viu? só, pessoal, quando você lê esse daqui, ó. Reflete no aspecto da fealdade típica dos fracos.
Quem é Hércules na história? O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava a postura normalmente abatida no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. É o homem permanentemente fadigado. Então, observem como o homem, pessoal, é colocado aqui. O andar sem firmeza. Vamos imaginando aí. Pensa, fechem os olhos. Vamos imaginar. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Então, de qualquer jeito, olha como o homem é retratado. Ao utilizar o termo Hércules Quasímodo, cria-se um retrato dos sertanejos que, à primeira vista, é associado a ideias contraditórias, mas que, quando explicadas, são compreensíveis. E aí vem a linguagem não verbal. O que nós temos aqui, professora Márcia? Juntam aí. Então, aqui na primeira parte, ó, o Hércules forte, né? Todo, olha só, olha a estrutura, né? O porte do Hércules. E quem que lembra, né, o Corcunda de Notre Dame, que é o Quasímodo. Então, aqui, por isso que ele faz essa junção dos dois, né? A questão da beleza e da feiura. Aí você vai ver o quê? A questão do paradoxo, a contradição das ideias, né? Contraditórias. Lembra do belo e do feio? Então tá aqui a imagem para facilitar aqui. Mas falando dessa questão, nós temos uma dica. Exato. Olha lá. Eu me enrolando aqui, vou tomar uma aguinha, tá? Uma dica para vocês. De repente, vamos ver até se vocês... Qual será a dica, Alessandra? Já viram? Será que vocês já viram? Vocês se interessaram pela obra? O que vocês acharam? Olha só, quer conhecer mais sobre essa obra? O que nós temos aqui? Tem uma indicação para vocês. Então, aqui tem a Guerra de Canudos, tá certo? Esse filme é de 1986. É bem interessante, né? Que aí você vai compreender, pode até fazer a comparação, tá certo? Você já fez a leitura. Já conhece lá a visão de Euclides da Cunha. Já não vai cru, já não vai sem saber nada. Você assiste e aí você complementa o teu conhecimento, a tua leitura. Eu fiz a leitura, professora, mas eu achei que essa leitura eu não consegui compreender. Então eu vou buscar recursos e aí vem essa dica para vocês. Se vocês tiverem um tempinho, se puderem, se tiverem a oportunidade, assistam. E falando da questão da Guerra de Canudos, que com certeza você já tem um conhecimento, que aconteceu? A gente teve 4 ataques. 3-0 para a turma de Canudos. Aí na quarta, vamos dizer, acabou. Só que lá estava tendo algumas enfermidades, o Antônio Conselheiro já estava fraquinho e ele acabou, né, tendo um probleminha lá e partiu. Quando eles invadiram, quando eles foram armados, sabe, Alessandra? A turma lá, o batalhão foi todo armado, até canhão tinha, amados. Vocês conseguem se imaginar na história? Destruíram totalmente a cidade de Canudos. Se imaginem lá, transportem lá. O que aconteceu? Era uma guerra sem fim. E aí, de repente, já no 4º momento, o que acontece? Exato. Tanto que lá tem uma foto, aquela foto lá que eu falei assim, tem mulheres e crianças, porque os outros foram todos, morreram. Acabou com a cidade. E foram entrar lá no localzinho onde o Antônio Conselheiro estava, já estava morto, mas só que eles não se conformaram. Exato, amado. Passaram a faca na cabeça e levaram lá para mostrar. Opa, tá aqui a cabeça de que estava incomodando. Triste, só né? Crueldade, né? Como é que vocês, qual a sensação ao final da obra? Qual a sensação que vocês tiveram? Conseguiram entrar
ali na situação, conseguiram imaginar de fato o que o homem passava, conseguiram compreender ali a questão da terra, daquele espaço lá da Bahia, a figura do Antônio Conselheiro, e aí toda aquela tragédia envolvendo as crianças, as mulheres. Então, assim, é algo realmente para refletir. E essa questão de falar assim, professora, é uma obra muito difícil, mas só em nós falarmos aqui com vocês, essa troca que eu sei que vocês também fizeram em sala de aula com o seu professor, contribui bastante. Essa troca de informações eu entendi de uma maneira, um grupinho falou aqui um pouquinho sobre a terra, o outro falou sobre o homem, e aí assim, pessoal, nós vamos conhecendo um pouco mais, tá? Quando eu leio e eu compartilho, eu socializo o meu conhecimento, fica bacana. O nosso clube serve para isso também, tá bom? Isso. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna. Tchau. Tchau, tchau.